A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos falar nesse vídeo a respeito de 3 tipos de pecados, ou 3 categorias de pecado, e também o que é pecado. Se você já gostou do tema aí, deixe o seu like e vamos então estudar a Bíblia. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem pode pecar não fazendo o que agrada a Deus, ou até mesmo fazendo o que não agrada ao Senhor. Mas existem 3 tipos de pecados que são separados em categoria, e é a respeito disso que nós vamos falar. O primeiro tipo de pecado, ou a primeira categoria de pecado que nós vamos falar, são o pecado contra Deus. Mas quando que o homem peca contra Deus? Nós vemos um exemplo claro disso quando Deus colocou o homem no jardim do Éden. O Deus deu instruções ao homem dizendo assim, de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que vocês comer, certamente morrereis. Adão recebe uma ordem expressa do próprio Deus. Depois que Eva comeu o fruto e trouxe a Adão, ele também comeu do fruto, pecando assim contra Deus. E aí todos nós sabemos o resultado. Eles foram expulsos do Éden por causa desse pecado que cometeram contra o Senhor. Outro pecado contra Deus que a Bíblia registra é o pecado de Acã. Lembra quando Josué estava diante de Jericó? Josué deu ordem expressa também ao povo, dizendo assim: tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém toda prata e ouro e vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Então ele deu ordem aos seus soldados que eles não tomassem nada da cidade. E a própria cidade foi destruída depois que eles venceram Jericó. Só que a Bíblia diz que Acã escondeu uma capa babilônica. Também ele escondeu 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Com certeza ele achou que ninguém veria o que ele fez. Só que a Bíblia diz que depois que eles venceram Jericó, a próxima cidade era a cidade de Ai. Os soldados de Josué disseram assim: Josué, não canse o povo para lutar contra o soldado de Ai. Apenas mande aí 2 ou 3 mil soldados e nós venceremos a guerra facilmente. Porém, ele não sabia que Acã tinha pecado contra Deus. Quando o exército foi até a cidade de Ai, que era bem menor do que a cidade de Jericó, diz o texto que eles voltaram envergonhados e foram feridos 32 soldados na guerra, e eles voltaram envergonhados. Quando acontece isso, Josué logo entende: opa, Deus não está conosco, perdemos a batalha. Ele foi orar ao Senhor, e Deus começou a mostrar que havia um pecado, alguém estava em pecado. E quando eles começam a tentar descobrir quem está em pecado, chegou até a casa de Acã, e Acã diz assim: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E ele começa a dizer o que ele fez, ele começa a dizer o que ele pegou na cidade de Jericó, e ele começa a confessar o seu pecado. Ele e toda a sua família são mortos pelo pecado que pecaram contra Deus. E olha o que Deus diz através do profeta Isaías. O Senhor diz assim: as vossas iniquidades fazem uma separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os vossos rostos diante de Deus, para que Deus não os veja. Então nossos pecados nos afasta cada vez mais de Deus. O nosso pecado cobre o nosso rosto. Isso quer dizer que você pode orar, mas Deus não vai responder. A Bíblia diz: as mãos de Deus não estão encolhidas e nem seus ouvidos agravados. O problema aqui é o pecado e a iniquidade, que fazem separação entre o povo e o próprio Deus. E o segundo tipo de pecado, ou a segunda categoria de pecado, é o pecado que nós cometemos contra o próximo. Se nós pararmos para analisar os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus nas tábuas da lei e entregue a Moisés, 5 deles são mandamentos concernentes ao homem e Deus, e 5 deles é entre o homem e o próximo. E o próprio Jesus, quando é perguntado para ele a respeito da lei, ou qual é o maior mandamento da lei, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus não está dando um novo mandamento. Jesus está ensinando, dizendo ou fazendo um resumo do que é o Antigo Testamento ou do que é os 10 mandamentos. Resume-se nisso: amar a Deus e amar o próximo. Então existem pecados que você comete contra Deus, que você pode pedir perdão para Deus diretamente, mas também existem pecados que você comete contra o próximo. E aí você precisa pedir perdão para aquela pessoa, para que ela venha te perdoar.
E os 5 pecados contra o próximo, o Senhor estava dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, não cobiçará a mulher, o gado ou até mesmo os servos do teu próximo. Esses são os pecados contra o próximo. Essa questão é tão importante, Deus leva tanto a sério isso, que o próprio Jesus disse: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso quer dizer que Deus não recebe a nossa oferta se nós tivermos uma desavença com o nosso irmão, ou estivermos de mal com o nosso irmão. E Jesus está ensinando aqui que nós temos que consertar a nossa vida para depois poder ofertar com o nosso coração generoso e oferecer ao Senhor nosso melhor. Jesus também falou a respeito da oração do Pai Nosso, e ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E logo mais embaixo, Jesus também diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoar, Senhor, eu decidi não perdoar meu irmão, então o Senhor, o vosso Pai, não perdoará a vós. Veja que nós temos a opção de perdoar ou não perdoar. Só que há uma consequência. Se eu resolvo dizer, não, eu não vou perdoar, eu também não serei perdoado. Todos nós pecamos e todas as vezes chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, eu fiz isso, não deveria fazer. E Deus nos perdoa. Porém, Ele vai nos perdoar à medida que nós perdoamos o nosso próximo. Se porventura nós negamos o perdão ao nosso próximo, o nosso Pai, Deus, não nos perdoará. Ele deixou claro na sua palavra. E o terceiro tipo de pecado, ou a terceira categoria de pecados, é o pecado que nós cometemos contra o nosso próprio corpo. Paulo diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar dele, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E olha mais um conselho que Paulo diz: fugir da prostituição, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete prostituição peca contra o seu próprio corpo. Paulo ainda diz que nós fomos libertos. Agora nós devemos usar nosso corpo para a glorificação do Senhor e não para ser escravos da carne. Tanto que Paulo faz uma lista em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir, sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Ele diz que nós somos guiados pelo Espírito, nós produzimos os frutos do Espírito e não os frutos da carne. E nessa lista de frutos da carne, Paulo diz assim, a inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando sobre a glutonaria. É um pecado que muitas pessoas nem sabem o que significa o pecado de glutonaria. Glutonaria é a qualidade de quem é glutão, alguém que tem gula. Na Roma antiga, os romanos ficaram famosos pela história dos grandes banquetes, nos quais eles comiam até não aguentar mais. Então comer demais ou comer por esporte também é pecado, é glutonaria e Deus condena. E Paulo diz que os que cometem tais pecados não herdarão o reino dos céus. Outro pecado que Paulo está falando aqui é a questão da bebida ou da bebida alcoólica. Muitas pessoas dizem assim, a Bíblia não condena a bebida, a Bíblia condena a embriaguez, mas toda embriaguez começa com um copinho, quem sabe de cerveja, quem sabe de vinho, sempre começa com um pouquinho. E aí nós vemos que a bebida alcoólica, ela traz alguns prejuízos para o corpo, dentre eles problemas com insônia, má qualidade de sono, dificuldade de equilíbrio e na coordenação motora, são comuns devido ao efeito tóxico do álcool. Além disso, pode também causar perca de memória e dificuldades de raciocínio na fala e nos movimentos. Então, se a bebida alcoólica faz mal para o nosso corpo, e se nós ingerimos bebida alcoólica, nós estamos pecando também contra o nosso próprio corpo, que é ou deveria ser o templo do Espírito Santo. Nem sempre na Bíblia vai estar
escrito explícito, por exemplo, você não pode beber cerveja, você não pode fumar o cigarro, não vai estar ali. Só que se prejudica o nosso corpo, se torna pecado. Por exemplo, quais são os benefícios da bebida alcoólica? Você nunca vai ver um médico em uma entrevista dizendo que a bebida faz bem para a saúde, assim como também o cigarro. Existem várias propagandas que dizem que o cigarro faz mal à saúde e ele traz alguns malefícios para o nosso corpo. Entre eles, o tabagismo é uma doença que tem relação com aproximadamente 50 tipos de enfermidades. Dentre elas, existem vários tipos de câncer. Câncer no pulmão, na faringe, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga e outros mais. Então, se causa só malefícios, estamos prejudicando o nosso corpo. E se estamos prejudicando o nosso corpo, isso se torna também um pecado. Então, meu irmão, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. E se te abençoou, não esquece, deixa aí a sua curtida. Também não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o seu comentário aí e também, se for possível, compartilhe nas suas redes sociais e que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.